Boa noite. Outras das doenças que nós podemos encontrar com muita frequência que estejam relacionadas à tireoide, nós encontramos as tireoidites. Como o nome fala, na real, as tireoidites são uma doença inflamatória, um processo inflamatório que acomete a glândula tireoidiana e ele apresenta, pode ser consequência a um processo inflamatório, provavelmente ser infeccioso, de início infeccioso, ou pode ser devido a qualquer condição inflamatória que aconteça no paciente, tá bom? Eles muitas vezes, na maior parte das vezes, acometem com disfunção da glândula tireoidiana. Se a glândula tireoidiana deixa de funcionar, acometendo um grau leve de hipotireoidismo, ou talvez às vezes em forma menos frequente, né? Teriam problemas de hiperexcitabilidade da glândula tireoidiana, fazendo hipertireoidismo, tá? Então nós podemos encontrar, talvez, dependendo do quadro, alguns quadros de hipo, alguns quadros de hiper transitórios, ou às vezes os dois juntos, tá? Que em forma mais rara, mas podemos encontrá-los. Nós vamos classificar as tireoidites, em três formas: as agudas, as subagudas e as crônicas, tá bom? As agudas. As tireoidites agudas, temos a mais comum, a mais frequente em crianças, é a tireoidite aguda. É uma tireoidite também conhecida como tireoidite supurativa aguda, ou também aguda infecciosa, tá? É uma condição muito rara, é desencadeada por uma infecção bacteriana, fúngica ou por algum tipo de micobactéria. Origem bacteriana em 70% dos casos. Nós podemos encontrar dentro dos agentes etiológicos, como mais comum, o Staphylococcus aureus ou Streptococcus pneumoniae, tá? As causas não bacterianas acometem principalmente os pacientes que têm um grau de imunossupressão, tá? Onde nós podemos encontrar alguns micobactérias como Pneumocystis carinnis, que é o mais frequente dos casos. Quando é acometido por fungos, as culturas demonstraram a presença de Aspergillus, Coccidioides mimetis e a Candida albicans, tá? Uma das características importantes desta tireoidite aguda é que cursa com febre, dor, muita dor na região cervical, dor tiroidiana, calor e edema local, certo grau de disfagia e abscessos, e a presença de um grande abscesso na região cervical. Tá? Então, uma das grandes manifestações, talvez a mais importante, é que se evidencia um grau de dor cervical na região anterior, totalmente assimétrico, pode ser unilateral, que pode se irradiar a região da mandíbula, e às vezes inclusive até a região do ouvido, tá? Cursa com muita dor de garganta, odinofagia marcada, disfagia, dor à deglutição, febre, calafrios, até a presença de um abscesso na região cervical, tá? A causa, nós podemos ver aqui na figura um abscesso bem marcado na região, tá? A causa mais comum é uma forma que acomete a forma de repetição. Às vezes acontece um ano, depois de 2, 3 anos acomete outra vez com outra frequência, tá? Acomete principalmente o lobo esquerdo. E se diz que é a sequela da presença de uma fístula entre o cérebro piriforme e a glândula tireoidiana, tá? É de início súbito e no curso, e na maior parte das vezes a gente não encontra disfunção tireoidiana. Não encontra nem hipotireoidismo, nem hipertireoidismo, nem nada, tá bom? Ele cursa com a função tireoidiana perfeita. O diagnóstico é feito com achados clínicos. Fazemos um ultrassom da tireoide, vamos poder evidenciar um abscesso. A gente faz uma punção aspirativa com agulha fina, que é o PAF, e fazemos uma cultura. Essa cultura vai evidenciar a presença da bactéria, do fungus, tá? E o tratamento nesses casos é feito com antibiótico, tá certo? E drenar o abscesso, claro, né? Então, uma das características importantes dessas tireoidites agudas
é a dor na região cervical anterior, normalmente unilateral, tá? E que pode evidenciar a presença de um abscesso. Não cursa com disfunção tiroidiana, não tem hipo nem hipertiroidismo, tá bom? Drenar esse abscesso é importante e usar antibiótico também é importante, tá bom? Vamos falar agora sobre as tiroidites subagudas. As tiroidites subagudas nós podemos encontrar principalmente três tipos. Nós chamamos de tiroidite granulomatosa subaguda, ou TGSA. Temos a tiroidite linfocítica subaguda, também chamada de TELSA, tá? E a tiroidite pós-parto. Vamos falar um pouco da tiroidite granulomatosa subaguda. A tiroidite subaguda dolorosa, ou também chamada tiroidite granulomatosa subaguda, ou também mais comumente denominado tiroidite de Kerr-Weill, é um processo totalmente autolimitado. É a causa mais comum de dor tiroidiana, dor cervical, tá? Quando nós falamos de uma tiroidite que causa dor muito marcado, vai ser a tiroidite subaguda de Kerr-Weill, tá? Claro que a aguda também causava dor, mas nós podíamos evidenciar a presença de um abscesso, e com a presença do abscesso fechávamos o diagnóstico. Mas no Kerr-Weill existe uma dor na região cervical muito marcada, mas não tem evidência de um abscesso, tá bom? Pode ocorrer em qualquer idade e acomete principalmente de 30 a 50 anos e frequentemente em mulheres. Aí vem a grande diferença entre tiroidite aguda. A tiroidite aguda é uma doença tiroidiana que acomete crianças, tá bom? Enquanto a tiroidite Kerr-Weill é mais em adultos. Agora, aqui é outra grande diferença. A tiroidite Kerr-Weill se associa mais com uma etiologia viral, enquanto a aguda nós podíamos encontrar que era a consequência de uma origem bacteriana. Aqui, a subaguda granulomatosa de Kerr-Weill, nós vamos encontrar principalmente uma etiologia viral, tá? Temos vírus relacionados a eles, a cachumba, adenovírus, influenza, entre outros, tá? Se apresenta com uma dor tiroidiana, ou região cervical totalmente com edema, e uma dor intensa na região cervical, que se reagia assim à região da garganta, ouvidos, mandíbula, e está frequentemente relacionada com infecções da via aérea superior, tá? 50 a 60% dos pacientes vão apresentar sintomas e sinais de hipertiroidismo na fase inicial, tá? Olha com isso. Enquanto a aguda não manifestava-se nenhuma modificação na função tiroidiana, nas tiroidites de Kerr-Weill nós podemos encontrar, tá, sinais de hipertiroidismo na fase inicial. Por quê? Porque normalmente existe uma destruição da célula. Quando existe uma destruição da célula, a liberação dos hormônios armazenados nas células tiroidianas e nos folículos vai ser colocada ou ejetada para a circulação. Então, nessa primeira fase, quando existe a destruição da célula tiroidiana pelo vírus, vai existir uma liberação de hormônios tiroidianos. Então, vamos ter uma evidência de um sinal de hipertiroidismo, tá? E por isso, mas que depois vem à tona, vem corrigir-se, como existe uma recuperação da célula folicular, existe também um enlentecimento para a recuperação da célula tiroidiana. Então, vamos ter transitoriamente na fase de recuperação um quadro de hipotiroidismo. Então, às vezes pode até nos induzir a erros, né? Pensar que estamos perante um processo autoimune, que inicialmente pode ser um de hipertiroidismo, que depois faz um hipotiroidismo. Nós temos que estar sempre pensando essas funções cíclicas, essas mudanças assim, tá pensando mais numa tiroidite que uma doença de Hashimoto, tá? E nós podemos encontrar, fazer diagnóstico diferencial com outras diferentes tiroidites, mas nunca esqueça, dor cervical e mudanças cíclicas na função tiroidiana que cursa com hipertiroidismo e depois hipotiroidismo, isso realmente estamos pensando mais em um quadro de tiroidite subaguda de Kerr-Weill, tá? Temos que tratar com que? Com analgésicos, controle da dor, alguns anti-inflamatórios não hormonais, uns corticoides, às vezes na primeira fase é importante. Nós podemos usar beta-bloqueadores para bloquear o efeito dos hormônios tiroidianos, tá?
Normalmente, se não houver melhora entre 2 a 3 dias, se recomenda já o uso apropriado de um glucocorticoide, tá? Qual seria, nós podemos encontrar uma grande diferença entre tireoidite subaguda e tireoidite aguda. Aguda é infeccioso bacteriano com mais frequência, subaguda viral, tá? Aguda não tem mudanças na função tiroidiana, subaguda cursa com mudanças cíclicas da função tiroidiana, inicialmente com hipertiroidismo e hipertiroidismo, tá bom? Então, tratamento da aguda é drenagem, antibióticos, no caso do Kervain, analgésicos, beta-bloqueadores, anti-inflamatórios, corticoides. Em nenhum deles estamos fazendo reposição hormonal nem nada, tá bom? Somente tratamentos sintomáticos paliativos, tá? Subaguda, analgésicos, beta-bloqueadores e anti-inflamatórios. No pior dos casos, em 2, 3 dias não melhorar, corticoides, tá bom? Temos a tireoidite linfocítica subaguda, ou totalmente silenciosa. Existem muitas doenças autoimunes que estão associadas associadas e com outras doenças autoimunes também. Seria uma forma subaguda da doença de Hashimoto. Como assim? Por exemplo, uma tireoidite, uma lesão tiroidiana na qual o paciente não sente nada, não tem sintoma nenhum. A lesão tiroidiana é tão fraca que o paciente não apresenta nenhum tipo de desconforto nem nada, tá bom? Então, o que acontece? A gente acha essas aí por achismos, por encontros, por quadros inespecíficos. A paciente não tem sintoma nenhum, não tem dor, não tem nada. E a obstetra manda fazer um exame, o clínico geral, o endócrino manda fazer uma avaliação e encontra grau de hipertiroidismo leves ou hipertiroidismo subclínicos, né? E o paciente, porque normalmente também nós podemos encontrar mudanças cíclicas nesses pacientes. Na fase inicial pode cursar com hipertiroidismo e depois na fase de recuperação pode cursar com hipotiroidismo. Está associado normalmente a doenças imunes, por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, ou também pacientes que têm Hashimoto, que é a forma mais leve de início da doença de Hashimoto. Pacientes que às vezes demoram 2, 3 anos a iniciar Hashimoto, mas estão iniciando com uma tireoidite linfocítica silenciosa, tá bom? Se diz muitas vezes que esta forma é a apresentação mais assintomática e leve inicial da doença de Hashimoto, tá bom? É totalmente, pode passar totalmente desapercebida, tá? Se fizermos um PAF, uma punção com agulha fina e fazemos uma biópsia, nesse caso, podemos avaliar, nós vamos encontrar a presença de células linfocitárias agredindo ou inflamando os folículos tiroidianos. É por isso que se denomina tireoidite linfocitária, tá? Existe uma inflamação por células grandes, existe uma grave lesão celular da glândula tiroidiana. Tá? Vamos com a tireoidite pós-parto. Tá? A tireoidite pós-parto, existe um grupo grande de mulheres puérperas que podem apresentar inflamação, dor ou indoloros também, de uma forma autoimune, onde existe uma lesão tiroidiana pós-parto, que pode levar inicialmente, na fase inicial, a uma espécie de tireotoxicose, como se fosse um hipertireoidismo, mas depois evoluir para um hipotireoidismo. Depois de 6, 9 meses, se estabilizar normal, como se nada tinha acontecido. Na fase da gravidez, elas não podem ter nada inicialmente, mas depois, no futuro, evoluir com essa tireoidite pós-parto, tá? O diagnóstico, por vezes, não são bem interpretados. Se fala, às vezes, que é uma reativação de alguma doença autoimune, tá? Mas às vezes é um processo inflamatório pós-parto inicial, transitório de 3 a 6 meses, que às vezes não precisa nem sequer reposição hormonal, senão que simplesmente precisa usar um tipo de beta-bloqueador. Existe um grupo de tireoidite que nós podemos encontrar que são secundárias a lesões por medicamentos, tá? E nunca esquecer que existem tireoidites induzidas por drogas, principalmente 3 produtos que são
Tem que ficar na nossa cabeça que podem estar evoluindo. Amiodarona, a clássica e velha amiodarona. A amiodarona, ela é um produto cuja molécula é rica em iodo, tá? E esse excesso de iodo pode levar a uma espécie de intoxicação por iodo e levar a um tipo de lesão ou inflamação da glândula tiroidiana por iodo, por intoxicação iódica. Então, esse pode estar evoluindo, pode fazer evoluir para uma tiroidite, tá bom? Nesses casos, se recomenda suspender ou trocar a amiodarona por qualquer outro tipo de antiarrítmica, tá? Então, outro produto que pode levar com muita frequência é o lítio. O lítio é um medicamento utilizado para casos de tipo de transtorno de bipolaridade, né, com muita frequência. Às vezes o uso crônico pode levar para a tireoidite, tá? O interferon alfa, um produto muito utilizado em cirrose ou em outros processos inflamatórios crônicos, tá? Então, isso também pode induzir para a tireoidite medicamentosa. Tireoidites crônicas, nós podemos encontrar dois tipos, principalmente, o tireoidite Hashimoto, que é aquilo que nós vimos, que é uma das causas principais de hipotireoidismo, de causa autoimune. A tireoidite de Redel é totalmente rara, dramática, porque a sequela dessa tireoidite é a fibrose da glândula tiroidiana e de estruturas adjacentes à região cervical. Nós podemos encontrar fáscias, inclusive a fáscia do muscular e a fáscia que fica ao redor da glândula tiroidiana pode fibrosar, pode ficar até tão pétrea que impede que fica fibrosando e atrapalhar a função de nervos e artérias, né? Inclusive pode se associar até a fibrose da região retroperitoneal, uma doença muito agressiva, mas também pouco presente, raríssima de apresentação, tá bom? Outras coisas que nós vamos ver agora é a presença de nódulos. Nódulos é um tipo de doença tiroidiana de estrutura, tá? Muitas vezes não tem nada a ver com a funcionabilidade da glândula tiroidiana. Às vezes a presença de nódulos, o que significa? O nódulo é a proliferação de uma estrutura, de um caroço, né, falando assim, na glândula tiroidiana, que na maior parte das vezes não é dependente do tipo de celular. Tá? Pode ser um nódulo fibroso, pode ser um nódulo de células atípicas, pode ser um nódulo de células típicas celulares, proliferativas, não proliferativas. É uma formação estranha, é uma formação totalmente alheia à estrutura normal da glândula tiroidiana, tá bom? Eles podem ser únicos, né? Ou podem ser multinodulares, podem ser benignos, podem ser malignos. Normalmente, com muita frequência, é assintomático. Tá? Pode causar com dispneia, sintomas bem inespecíficos, como disfagia, dispneia, ronquidão, compressão da glândula tiroidiana, tá? Pode cursar com hipo ou com hipertiroidismo, vai depender um pouco da etiologia, tá? Se nós podemos nesse quadro, existem duas formas de diagnosticar a presença de nódulos tiroidianos. Uma, principalmente a palpação da glândula tiroidiana, se torna um processo de avaliação muito, muito difícil. Muitas vezes palpar a glândula tiroidiana é um pouco mais difícil. Mas aí apareceu outra grande alternativa, que são a ultrassonografia. Quando comparado a palpação com a ultrassonografia e a necrópsia de lei, nós vemos que casos se evidencia maior diagnóstico dos nódulos tiroidianos com a presença do ultrassom, tá bom? Então, a palpação se tornou uma alternativa um pouco antiga, alheia, pouco confiável, pouco diagnóstica para a presença de nódulos. Os nódulos tiroidianos podem ser, na maior parte das vezes, benignos. Muitas vezes são múltiplos e estão associados, em alguns casos, com disfunção da glândula tiroidiana. Os casos malignos, a gente encontra assim, com mais frequência no sexo masculino
em pacientes muito jovens e ou em pacientes muito idosos, tá bom? Então, a presença ou não de sintomas locais, como dor, genifagia, disfagia, também pode significar ou pode ser critério de malignidade, tá? O antecedente do paciente ter feito algum tipo de radioterapia é muito frequente encontrar pacientes que foram operados de câncer laríngeo e ter feito radioterapia e depois aparecer nódulo tiroidiano. Então, nós podemos encontrar pacientes que teve um antecedente de radioterapia externa no pescoço ou a presença de algum tipo de linfadenopatia cervical, alguma glândula, alguma presença de glândula cervical crescida ou aumentada, tá bom? O importante é nós saber definir, poder encontrar, primeiro classificar como seria um nódulo. Então, nosso objetivo principal, quando a gente faz um exame, é tratar de determinar características próprias, ou classificações próprias que nós vamos dar para o nódulo, né? Como é esse nódulo, se esse nódulo é gordinho, se esse nódulo é grande, se esse nódulo é pequeno, se tem características de malignidade, tudo isso. Para isso, normalmente usamos os antecedentes familiares, né? Antecedentes familiares, se o paciente teve ou não teve, familiares com câncer de tireoide, com nódulos de tireoide. O exame físico, a palpação, já falamos que é uma palpação, que a palpação é um pouco meio difícil, né? Precisamos complementar com uns exames laboratoriais, como a avaliação do TSH, do T4 livre, algum tipo da presença de autoanticorpo. E o mais importante, talvez, seria a presença de um ultrassom. O ultrassom vai me determinar a presença ou não, certo? Tem ou não tem nódulo tiroidiano. E vai me determinar algumas características, por exemplo, características ultrassonográficas importantes que vai me definir características ou comportamentos ultrassonográficos de malignidade ou de benignidade, tá bom? E agora, perante a suspeita do ultrassom, para poder definir se ele é benigno ou maligno, o que eu vou fazer? Uma punção, entrar com uma agulha fina, fazer uma biópsia desse nódulo, isso que nós conhecemos como punção aspirativa com agulha fina, ou também chamada de PAF, né? E em alguns casos, quando nós estamos tentando ver ou querer determinar se existe algum tipo de sinal de malignidade ou de metástase, nós podemos pegar o uso de outras alternativas diagnósticas, como tomografias, como ressonâncias magnéticas cervicais, e se suspeitamos às vezes metástases torácicas, fazer exames torácicos também, como raio-x de tórax, ou também tomografias e ressonâncias torácicas, né? Então, quando nós falávamos inicialmente de características ultrassonográficas, assim, a primeira medida importante, o primeiro P que nós temos que fazer com respeito a nódulos é fazer um ultrassom, tá? E nesse ultrassom eu vou poder definir algumas características ultrassonográficas dos meus nódulos, tá bom? Primeiro, por exemplo, nessa sequência escalonada, nós vamos poder ver algumas alternativas. Então, nós estávamos falando de que no momento de fazer a ultrassonografia, o ultrassom vai nos oferecer importantes informações sobre a estrutura dos nódulos, tá? E as características desses nódulos, ou dessas imagens ultrassonográficas, é que nos darão alguns critérios, alguma soma de critérios com respeito a critério de malignidade, o critério de benignidade, tá? Por exemplo, se nós olharmos esta escala aqui, este desenho, é uma pirâmide que vai mudando de cor. Essas mudanças vão implicando, a mais verde vai indicando benignidade e a conversão até o vermelho vai determinando malignidade, né? Por exemplo, primeiro, se a imagem fosse somente uma imagem cística, realmente é um critério de muita benignidade, tá? Se a característica ultrassonográfica fala que fosse espongiforme é como se fosse uma esponja, como se fosse uma estrutura mista entre sólido, tá? Como se fosse uma fava de mel, tá? Isso mais ou menos isso é espongiforme. Também um critério de benignidade, tá? Se a estrutura fosse mista entre uma estrutura sólida e uma estrutura mista ao mesmo tempo,
Se fosse uma característica sólida por fora e cística por dentro, também pode ser malignidade, mas tem um valor mais para a malignidade. Agora, se fosse uma estrutura hipoecóica sólida, nós já estamos começando a ver alguns critérios de malignidade. Formato oval, se fosse uma forma redondinha, normalmente esses critérios implicam um critério de benignidade, mas o formato oval, como fosse um ovo, maior o diâmetro anteroposterior que o diâmetro lateral, como fosse um ovinho mesmo, formato oval, é um critério bem marcado de malignidade. A presença de algumas irregularidades nos bordes, nos margens, né? Ou a presença de microcalcificações, né? Também é um critério de malignidade. A presença de nódulos linfocitários, ou gânglios linfocíticos também, ou a presença de uma invasão porque escape a cápsula da glândula tireoide, tá? E são presença de sintomas de malignidade, tá bom? Ultrassonográficas. Então, a Associação Americana de Tireoide, no ano 2015, determinou alguns padrões de risco de malignidades desde um ponto de vista ultrassonográfico e classificou os nódulos pelo tipo de imagem que se apresentava no ultrassom. Por exemplo, aqueles nódulos bem císticos, assim, na fórmula bem hiperecoica, preto, totalmente assim, e eles consideravam-se benignos, tá? Esse critério vai, menos de 1% pode ser maligno, tá bom? Essa é a probabilidade de ser maligno, tá? Os nódulos benignos que têm essa estrutura cística, hiperecoica, são nódulos considerados benignos. Quando seria um nódulo com muita baixa suspeição? Aqueles que têm menos de 3% de ser maligno. Este é o que eu falava de um nódulo espongiforme, né? É um nódulo que tem uma estrutura como se fosse uma fava de mel, como se fosse um espaço onde coloca-se a mel, tem uma estrutura cística, espongica, ou pode ser misto, pode ser um pouco sólido e um pouco líquido também, tá bom? Essas são as estruturas mistas, né? Nódulos mistos, sólidos e císticos ao mesmo tempo. Esses são os tipos de nódulos considerados de muita baixa suspeição. Alguns sólidos, alguns nódulos considerados nódulos de baixa suspeição, são aqueles sólidos onde eu começo a encontrar um pouco de hipoecogenicidade, hipoecoico, né? Mas são com margens tranquilos, regulares, podem ser inclusive sólidos hipoecoicos, mas estão um pouco mais claros, tá? Pode ser misto, mas com margens totalmente claras e bem definidas, tá? Existem nódulos de suspeição intermediária, onde a probabilidade de ser malignos vai entre 10 a 20%. São nódulos bem mais hipoecoicos, com margens totalmente irregulares, como aqui. Olha, margens irregulares, com uma estrutura bem mais marcada, tá? E os nódulos de muita alta suspeição, como são a probabilidade de ser maligno vai entre 70% a 90%. Olha a estrutura sólida, marcada, caracteristicamente irregular, com a presença de microcalcificações, ou pequenas microcalcificações, tá? Margens irregulares, grossos, tá? Mistos, e totalmente seriam os nódulos de muita alta suspensão.